Boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais da Câmara de Vereadores e também aqui de maneira presencial. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Que em Criciúma, passageiros com deficiência, mobilidade reduzida e transtorno do espectro autista podem desembarcar fora dos pontos e paradas oficiais. Então isso realmente vai... Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura é tirada do livro da sabedoria, no capítulo 6, versículo 12. A sabedoria é luminosa e nunca murcha. Facilmente é contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Solicito que faça a leitura do expediente. 73ª sessão ordinária, 11/10/2022, expediente. Moção número 3722, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 801/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 643/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento 644/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 802/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 645/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Memorando 638/2022, Criciúma, 11 de outubro de 2022, à Secretaria-Geral. Justifico a essa Casa Legislativa a ausência do vereador Pastor Jair Augusto Alexandre na sessão ordinária do dia 11/10/2022, conforme regimento interno, artigo 85, a linha D. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlos Zappelli. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Declina com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Declina vereador Salésio Lima. Declina vereador Daniel Antunes, ausente. Vereador Júlio Kaminski. Declina vereador Manuel Rosengue. Você tem o tempo do vereador Valmir D'Agostinho. Obrigado, vereador. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Na última segunda-feira foi abordada uma aluna de um colégio de baixo. Foi abordada a aluna num colégio portando um cigarro de maconha. E aí eu acompanhei ali alguns comentários, até gostaria que a técnica exibisse aqui para a gente. Ali a gente pode ver, pode passar. Só um baseadinho, meu Deus, é só maconha, só faz a pessoa relaxar e dá fome, olha só. Que mais ali, deixa eu ver, pode passar. Não dá para ler aí, né? Pode passar. Deixa eu ver. Mas pode passar, são tantos comentários. Continue. Pode passar. Aqui tem um comentário dizendo que a escola errou em chamar a polícia, enfim, tá, pode continuar passando. Eu aqui fumando lendo a matéria, melhor do que muita gente. Vai, continua. Não causa nenhum estrago, é o conhecimento que os nossos alunos têm sobre a droga. Não causa nenhum estrago, só dá fome, né? Negam que a maconha causa dependência, negam que a maconha causa danos à saúde física e mental. São os comentários, a grande maioria dos comentários.
E é isso que a gente tem de conhecimento. Mas não é isso que a ciência... Não é isso que a ciência diz. Né? Essa desinformação deliberada aí ignora que a maconha se tornou especialmente perigosa devido ao aumento da concentração de THC, que passou de 1% para 30%, 40%. E isso leva a efeitos nocivos. A Holanda, por exemplo, reclassificou o skunk, passando a considerá-lo uma droga pesada na mesma classe da cocaína. A Holanda. E todo mundo sabe qual é a posição da Holanda em relação à maconha. Ou era, né? Entre as consequências e danos resultado deste aumento na concentração de THC estão perda de memória, desencadeamento de comportamentos violentos, dependência, doenças pulmonares e cardíacas, aumento do risco para desenvolvimento de transtornos mentais e psiquiátricos. Por exemplo, na Inglaterra, pelo menos 25 mil pessoas com esquizofrenia poderiam ter evitado a doença se não tivesse usado a maconha. Usar antes dos 18 anos aumenta em até 7 vezes mais a probabilidade de desenvolver transtornos por uso de maconha do que o adulto. E é nesse sentido, gente, que a gente precisa repensar aí a posição, né, das escolas, o papel das escolas, que não é de fazer prevenção. Prevenção é a sociedade que faz. A escola tem um papel bem específico, que é transmitir todo tipo de informação com bases científicas. É aquilo que a ciência está conseguindo estudar e conseguindo trazer de informação a partir de anos e décadas de estudo. Mas a gente sabe que isso tem muito a ver com o interesse econômico. O interesse econômico ele é muito poderoso. E a gente, infelizmente, percebe que a mídia ela não dá esse espaço como não dava para o cigarro até que ele se tornou uma droga, uma substância que não podia mais ser veiculada em meios de comunicação. Então, daí a mídia começou a dar espaço para discutir os malefícios, os problemas que o cigarro poderia estar causando, né, para a saúde das pessoas. E agora vem a maconha com toda a força também, né, com esse discurso de minimizar esses efeitos negativos. Então, a escola, nesse nosso caso aqui, não está preparada, porque também não vejo como uma ação adequada, né? A escola fazer o que fez. E, por outro lado, também não está preparada para desenvolver o verdadeiro papel, que é de transmitir o conhecimento, de cumprir com o seu papel, né, em relação à questão da droga, que é o ensino sobre drogas, não a prevenção sobre drogas. Eu queria abordar isso aqui para ver de que forma a gente aqui pode estar contribuindo aí com a nossa rede municipal, vendo o que a gente pode fazer, né, para que se desenvolva um trabalho de formas a fazer com que os nossos alunos estejam preparados e saibam exatamente o que uma substância tipo a maconha pode trazer de consequências. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina, vereadora Giovana Zanetti. Declina, vereador Márcio Darós.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste. Então, subo aqui hoje para reforçar os moradores ali do bairro Anita Garibaldi, na realidade de loteamento, né, pertence ao bairro Fábio Silva, que quinta e sexta-feira estará acontecendo mutirão de castração naquela região. Então, procure o presidente do bairro, procure o núcleo do bem-estar animal e levam seus animaizinhos lá, que esse mutirão está sendo de um grande serviço que o município está prestando para essas populações, para todos os bairros. Na realidade, o núcleo está chegando e está dando um resultado muito bom. Era só esse o recado. Obrigado. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Eu trago somente um abraço ao Matheus Gazola, que está aqui nos acompanhando hoje. O Matheus Gazola teve a coragem de ser candidato neste ano a deputado federal pelo Partido Novo. Está aqui pela primeira vez acompanhando uma sessão da Câmara de Vereadores. É um suplente, quarto suplente do Partido Novo, que elegeu o Gilson Marques e quase elegeu o Bruno Souza também como deputado federal, e o Matheus é o quarto suplente aqui de Criciúma, fez 4.421 votos, desses 1.384 aqui na cidade de Criciúma, muito bem votado na região central, atua como empresário da Dedal de Ouro, aqui, bem no centro de Criciúma também, e que em 2025, Matheus, você esteja nesse plenário também, defendendo o povo criciumense, porque você já teve essa coragem agora e que continue com essa coragem para 2024. Somente isso, presidente. Então, boas-vindas ao Matheus, e também estou vendo aqui o Liomar também, que está aqui conosco. Seja bem-vindo também. Bem-vindo a essa casa. Tá? Com a palavra, o vereador Paulo César Bittencourt. Repassa o tempo para o vereador Albertino Pacheco. A Roseli De Luca declina. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Declina. Com a palavra, o vereador Albertino Pacheco. Você possui mais 3 minutos e meio do vereador Paulo César Bittencourt. Senhora presidente, senhores vereadores, demais membros da mesa e colegas vereadores desta casa, minhas cordiais saudações. Livro de São Tiago, capítulo 3, versículo 8. Ali fala da língua, que é um pequeno membro do nosso corpo e que contém peçonhas malditas. E às vezes a gente procura não refrear a língua da gente. E às vezes a gente fala coisas que a gente não deve falar, mas depois se arrepende. Porque na verdade ele já falou. Né? Às vezes tem gente que fala de coisas, mas se esquece que em casa tem espelho. Às vezes a gente fala dos outros, mas em casa a gente tem espelho, a gente tem que se notar no espelho, olhar no espelho, para ver se a gente não cabe dentro daquele retrato ali que a gente está se referindo. E aqui nessa casa, durante o período de 75 dias que eu vivi aqui, eu vivenciei muito disto. Vereador Adão, que está presente nessa casa, né, meu colega, muitos anos aqui de vereador, né? De muitas lutas sociais que desencadeamos, né? Esperança, Anita Garibaldi, Cristo Redentor, Renascer, e ali vai por afora, né? Então, eu fico muito feliz, né, nesse meu dia de despedida, vê-lo aqui. Né? Então, dei uma pausa para complementar o meu grande amigo Adão, amigo do Toninho também, né, Toninho? A gente conviveu
aqui muitos tempos, né? Então, essa mensagem, hoje até eu não queria me alongar muito, né? Até porque teve um projeto na semana passada, ontem, do vereador Nicolas, que eu ia votar a favor, né? Eu ia votar a favor. Mas daí o vereador Nicolas usou esse espaço para defender o espaço, me convenceu a não votar. Não votar, ele não absorveu lá o livro de Tiago 3, versículo 8. Já começou dizendo que o PT não passou em Florianópolis por causa do PT. Daí eu fui lá ver quantos vereadores o PT teve lá em Florianópolis, né? Tinha um vereador de 23. Então, lá o prefeito lá é do União Brasil. Mas como é que poderia o PT ter impedido a aprovação de um projeto com apenas um vereador, né? Daí eu fui numa loja, daí ele me convenceu assim, olha, gente, porque às vezes a gente vai defender um projeto, né? E a gente ultrapassa os limites e acaba não defendendo o projeto a favor, ele acaba defendendo o projeto contra. Daí vai minha filha, que a minha filha é de internet, né? Ela gosta de internet também, às vezes dá um tempinho, ela dá uma olhadinha, né? O pessoal na internet me chamando de comunista, de não sei o que e tal, porque eu me abstive de votar. Eu ia votar a favor, mas o vereador me convenceu a votar contra. Até porque ele disse que o PT lá em Florianópolis não aprovou. Ele falou que cada estabelecimento comercial tem que botar 40 placas. Eu perguntei para um dono de loja, né? Não, são duas, um da vigilância sanitária e outro do Avará, então não tem 40 aqui, né? E fui saber que existe lei, tem que ter um código do consumidor na loja, assim. Ali tem que ter lei federal, lei estadual, está no Código do Consumidor, que todo empresário tem que ter um Código do Consumidor ali, é obrigado a ter. Então, a gente não pode substituir pelo um código, né? É isso aí mesmo. Até porque muita gente não tem celular, muita gente não tem afinidade com isso. Então, a pessoa, quando chega no estabelecimento comercial, ele tem que ver ali, ver um exemplar do livro, do Código do Consumidor, tem que ter o alvará, se está em dia, é porque as pessoas não têm essa ainda, não é familiar aí com o celular da forma que todos deveriam ser, e com certeza foi de Embralite. Eu trabalhava contigo lá na Embralite, e eu lembro que a Embralite comprou o primeiro computador, né? Então a nossa geração não nasceu com computador, eu já era adulto quando vi o primeiro computador na nossa frente. Então a nossa geração mais antiga, não é obrigado a ter intimidade com o celular, não somos obrigados, porque é diferente da geração de hoje, que já nasce com computador, já nasce, mas sim. Mas, enfim, Nicolas, se tu não tivesse defendido o projeto, eu teria votado no teu projeto, mas tu estragou o teu projeto, querido. Eu vou me despedir dizendo que, há 2 anos atrás, eu nem sonhava em ser candidato a vereador, eu não sonhava. Não estava bem. A minha filha era candidata. Daí, só que na eleição passada ela tinha feito 800 votos. Nós tínhamos um compromisso de revezamento nos pequenos partidos. E o vereador que assumiu não cumpriu a palavra dele, né? Deixou a minha menina na geladeira, né? Daí a gente saiu, a gente estava lá no lado dos pastores, passamos para o outro lado, vamos lá para o comunismo, né? Que já não cumpriu, então nós vamos para o lado de lá. Chegou lá no lado de lá, minha filha deu um trauma, não quero ser, pai, não quero ser, não vou. Daí o Douglas, vai, Quino, vai, eu preciso de alguém para ajudar a Giovana corre o risco de não fazer legenda, então vai para ajudar. Daí eu fui para ajudar a Giovana, não fui para me eleger, fui para ajudar. E nesse ir para ajudar, eu peguei Covid. Fui internado, estava internado no hospital, e no hospital peguei uma bactéria na perna que começou a brotar sangue na minha perna. Então hoje eu não consigo usar sapato. Só por exemplo, porque eu tenho uma bactéria na perna. E sempre que eu procurei usar sapato, a bactéria volta. Só que eu fiquei 2 anos até descobrir bactéria, um antibiótico correto do hospital, e vai e vem, e até hoje a bactéria está comigo ainda, né? O meu tempo está acabando, é uma pena. Então, assim, estou me despedindo hoje de vocês, nesses 75 dias. Tem 2 projetos aí que eu vou pedir a dispensa de pareceres. E eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Isso me botou para sonhar de novo. Há 2 Natal atrás, eu e minha filha, ajuntando moedinha para comprar uma galinha para colher no Natal, porque a reforma da Previdência cortou
A aposentadoria da minha mulher, sem 2 pernas, sem um braço interno, ela não cabe. Obrigado, vereador. Pastor. Você tem 1 minuto do vereador Obadias Benones. Obrigado, pastor. Você vai para o céu agora. E nós sofrendo ali, né? Naquele sofrimento lá em casa para catar uma moeda para a gente comprar uma galinha, porque a mulher sem aposenta. Eu, internado no hospital, também foi negado o meu encosto, não consegui encostar, porque a Previdência disse que eu não tinha direito a encosto, porque a minha doença era pré-histórica. Tinha caído botando piso, estava botando piso para viver, né? Porque quando eu deixei de ser vereador, eu não procurei prefeito, não procurei deputado, não, eu fui trabalhar para viver. Porque eu sempre trabalhei para viver. E daí eu, impedido ali de trabalhar, e para juntar aquele dinheirinho para comprar galinha, daí me enchei em casa um pedreiro. Um moço lá que trabalha em pedreiro, que eu ajudei a fazer uma casa dele uma vez, ele me veio com um Chester de presente. Um Chester e uma cesta de frutas, de alimentos. Disse assim, ó, Albertino, meu amigo, esse é um presente para ti. Daí minha mulher triste no canto. E eu olhei para ela e disse, terminando, viu? Deus existe. Deus existe. Você quer continuar a ter o tempo do Obadias Benones? Então eu vou dizer para vocês que todo bem que a gente faz aqui nessa terra, ele tem um retorno. Todo bem. Assim como todo mal. Às vezes a gente recebe o retorno das pessoas que a gente não espera. Às vezes tu ajuda Tiago, mas é Pedro que lembra de ti. Às vezes pessoas que tu não imagina, que chegam na tua vida e te ajudam. Eu estou terminando uma casa, que a minha mulher conseguiu o aposento de volta, e com a saída dela, minha casa estava podre, daí fui morar na casa da filha e estava refazendo a minha casa. O dinheiro dela não deu para terminar, o atrasado que ela recebeu. Não deu para terminar a casa. Daí hoje, falta um ano e 3 meses para me aposentar. Não consigo mais trabalhar. Sonhei que a eleição da Giovana, sonhei, a minha saída era essa, sonhei. Não deu. A minha casa adaptada que eu fiz para mim e minha esposa morar, eu vou ter que alugar. Eu vou alugar ela para mim poder me aposentar. Tudo isso o vereador me deu coragem, me deu ânimo, me deu força. E vocês podem ter certeza. Eu gosto disso aqui, já falei algumas vezes, eu gosto. Às vezes eu sou ofendido, às vezes eu ofendo, às vezes me arrependo, às vezes peço desculpa. Porque a gente defende o ideal. Não sei se o ideal é correto, não sei se o ideal é errado, não sei se tu está no caminho certo, mas tu está no caminho, tu está defendendo. E às vezes, vereador, às vezes a gente se passa, né? Então eu queria pedir desculpa a todos que eu me passei aqui. A todos que eu ofendi. E a luta, a vida continua. Obrigado a todos. Foi um prazer tê-lo, vereador, aqui. A gente aprendeu a conhecê-lo nesses 75 dias que o senhor esteve aqui nesta casa. Questão de ordem cedida ao vereador Albertino Pacheco. Eu tenho 2 projetos de lei e eu não consegui entrar antes, em virtude da redação dele. Daí, se fosse possível, eu queria pedir a dispensa de parecer do PL 106/2022. PL 106/2022. E é da porofobia, que é discriminação contra pobres. O senhor quer pedir a dispensa de todos os pareceres? Isso, ele não passou nem na CCJ? Então não é possível? Ele não foi lido aqui também?
Ele foi lido? Ah, não passou nas comissões. Então, se não for possível, não tem problema. Eu sei que os vereadores vão analisar e vão votar a favor. Sim, colocar em votação. Mas aí vai... Bom, então eu vou colocar em votação a dispensa de parecer do PL 106/2022. Eu gostaria que o vereador repetisse do que se trata esse PL. Esse se trata da porofobia, que é um projeto novo, que é defendido pela Arquidiocese de São Paulo, do padre lá da igreja, e que inclusive já há em alguns municípios brasileiros, ele já está sendo aprovado. Então, e a gente está trazendo para Criciúma e a gente queria, antes de terminar o meu mandato, né? Ele não tem parecer jurídico então, da casa. Se não há, não tem problema. Não quero que haja polêmica. Ó, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para tratar desse assunto. Mas a questão de ordem, tem o PL 107/2022. Mas na suspensão a gente conversa. A sessão está suspensa por até 5 minutos. Retornando os trabalhos, então o vereador vai passar pelas comissões, os projetos e depois ele vai ser convidado a vir a esta casa na época da votação do projeto. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa de todos dos pareceres de todas as comissões do PE 96 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 1 milhão por conta da transposição de dotações da outras providências. Esse valor é um valor que é para fechar um convênio juntamente com o CDL para a execução do Natal Luz na cidade de Criciúma. É um valor que vai sair da COSIP, é isso? Não, é um valor que sai do orçamento do município. Só uma transposição. Transposição. R$ 1 milhão para Natal Luz, juntamente com o CDL. Tá. Todas as comissões. Tem o parecer da casa? Tem o parecer da casa pela legalidade. Tudo. É? Tem o parecer da casa. Então, em votação, a dispensa de parecer do PE 96/2022. Parecer das comissões, né? De todas as comissões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria que o PE 96 de 2022 fosse incluído na ordem do dia de hoje. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PE 96/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Terminado o horário político, passando para o grande expediente. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das matérias. 73ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Indicação 801/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, manutenção da quadra poliesportiva localizada na Praça de Convivência, no bairro Maria Céu.
Requerimento 643-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para pavimentação da rua Regina Aparecida Rodrigues, bairro Santo Antônio, ainda para o ano de 2022. Caso não, por quais motivos a rua não será pavimentada? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 644-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de construção de uma ponte sobre o rio Criciúma, na altura da rua Algemiro Furtuoso, bairro Santa Bárbara. Em caso afirmativo, há previsão para o início das obras e, em caso sendo negativo, a resposta. Quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 802-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na Boca de Lobo, localizada na Avenida Monteiro, na Avenida do Mineiro, número 173, bairro Próspera. Requerimento 645-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe plano de estudo para revitalização total da rua Aristides Bolan, como pavimentação com concreto, iluminação e pintura das faixas, assim como instalação de placas de trânsito no trecho que compreende a subida do Morro Sequinel, no bairro Mina Brasil, e em caso de resposta positiva, seria possível apresentar o projeto elaborado para a referida via, assim como informar o tempo estimado para o início e término dos serviços. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Ué? Juarez. Daniel. Perdeu o teu horário, né? Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 037/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina, pela referência no atendimento em Criciúma e região. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 37/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina da presente moção de aplauso pela referência no atendimento em Criciúma e região, conforme segue. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, desde 6 de janeiro de 2017, sob a supervisão e acompanhamento direto da Secretaria do Estado de Saúde, SES, faz a gestão do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, oferecendo excelência em gestão, assistência multidisciplinar e em saúde qualificada e focada às necessidades dos pacientes, garantindo a integralização do sistema de saúde. O hospital oferece aos usuários diversos tipos de funcionalidades, dentre elas, atendimento em pronto-socorro pediátrico e materno,
internações de média complexidade, centro cirúrgico, internação de alta complexidade, serviços ambulatoriais e serviços de apoio diagnósticos terapêuticos. A estrutura do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina está em operacionalização desde 1962, sendo cedida ao município de Criciúma para atendimento exclusivo de pacientes provindos do Sistema Único de Saúde, atualmente com a disponibilidade de 125 leitos distribuídos em 40 leitos para atendimento à internação infantil, 25 leitos de alojamento conjunto no bloco materno, 10 leitos de unidade de cuidados intermediários, 20 leitos de UTI neonatal e 10 leitos de UTI pediátrica, todos exclusivamente para pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS. Também possui 20 leitos na clínica cirúrgica. A média de atendimento em pronto-socorro infantil pediátrico é de 6.000 consultas mês, desde sendo 5.000 atendimentos infantis e 1.000 atendimentos destinados à gestação, parto e puerpério, sendo referência na região carbonífera e no sul de Santa Catarina, além dos serviços de apoio em regime de sobreavisos presencial, como fisioterapia, respiratória, raio-x, ultrassonografia, neurologia, pediatria, ortopedia, pediátrica e cirurgia pediátrica. Já nas internações, o hospital apresenta cerca de 400 hospitalizações mês em baixas temporadas, sendo que na capacidade chega a 500 saídas mês. Cabe salientar que dessas internações, muitas são providas das cirurgias eletivas, que atendem pacientes para procedimentos ginecológicos, ortopédicos, cirurgias em geral pediátrica, procedimentos de cirúrgicos de bucomaxilofacial. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina vem trabalhando fortemente para garantir uma excelência dos atendimentos em toda a população e não mede esforço para atender às demandas dos municípios, buscando sempre por melhorias contínuas. Ante exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina pela referência no atendimento em Criciúma e região, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2022, vereador José Paulo Ferrarese, partido MDB. Em discussão a moção, com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Eu também quero dar as boas-vindas aos representantes do hospital, acho que é a sua filha, né, Paulo? E o diretor do hospital, sejam bem-vindos a esta casa. Senhoras vereadoras, a todo o público presente, gostaria de cumprimentar em especial o César, diretor do Hospital Santa Catarina, a Luana, minha filha, está presente também, que hoje é gerente daquele hospital. Cumprimentar o Dr. Leon, não estar presente, mas e agradecer e parabenizar o trabalho que ele fez juntamente com você, César, com todos os médicos, todos os profissionais do Hospital Santa Catarina, no atendimento a nossas crianças, nossas gestantes. Quando o município de Criciúma recebe um prêmio da menor mortalidade, uma das menores mortalidades do país, se refere que o Hospital Santa Catarina, através da gestão de vocês, contribuíram muito com esse resultado. O Hospital Santa Catarina, vereadores, nossa população, há 5 dias atrás, realizou a primeira cirurgia em trauma ortopédica
uma criança de 8 anos que foi atropelada, é uma paciente que foi atropelada, sofrendo quebradura aí nas pernas, e foi feita essa cirurgia aí no Hospital Santa Catarina com resultado positivo. Então, nós temos mais uma especialização no Hospital Santa Catarina. Agradecer a vocês que prestam esse serviço. Nós temos mais de 10 leitos vereadores na nossa população, nós temos mais de 10 mil nascimentos de crianças no Hospital Santa Catarina, com mortalidade zero, podemos dizer. Então, o Hospital Santa Catarina é referência no estado, é referência aqui na região sul, prestando serviço de qualidade. Nos orgulha muito de ter um hospital que realmente tem ouvidos para ouvir e tem muito coração também para atender as pessoas. Parabéns por tudo que vocês têm feito na administração do Hospital Santa Catarina. O próprio prefeito sempre fala que, aos tempos de 2017, que nós tinha outra administração naquele hospital, o hospital pronto para fechar, e apareceu a direção do hospital, ideias para administrar esse hospital e trazer tanta qualidade de vida, vereador Daniel, para nossas crianças e para nossas gestantes, para as mães que lá vão com muita alegria, com muita confiança ter os seus filhos, ter os seus bebês. Então, por isso, pelo trabalho que vocês realizam, por tudo que tem feito por essa cidade, pela nossa região, pelo estado, porque muitas crianças vêm para cá, ainda inaugurado há poucos dias 7 leitos de UTI pediátrico e mais 4 leitos de UTI infantil. Isso, com certeza, vai tranquilizar ainda mais as gestantes, os familiares, o povo da nossa região. Obrigado, César, obrigado, Luana, obrigado ao doutor Leon, obrigado a todos que coordenam aquele hospital, que trabalham naquele hospital, para o bem das crianças, para o bem das senhoras, para o bem das gestantes. Obrigado, senhora presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns ao Hospital Santa Catarina. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, a minha questão de ordem é ver se dá para fazer a entrega da moção após a nossa sessão, convidando todos os vereadores e a senhora presidente. Atendido de plano, vereador. Então, todos convidados para após a sessão, entrega da moção ao hospital. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 094/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Central Regional de Plantão Policial de Criciúma os serviços e materiais para pavimentação asfáltica e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 096/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso no valor de R$ 1 milhão por conta da transposição de dotações e da outras providências.
Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Daniel, votou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 090/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, que revoga o artigo 1º, renumerando-se os demais, aliás, é o parágrafo, né? É o parágrafo 1º, renumerando os demais, do artigo 1º da Lei número 5.457, de 21 de dezembro de 2009, que institui no município de Criciúma o serviço de transporte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicletas, motonetas ou triciclos motorizados, denominado motofrete, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra de educação opinaram pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela rejeição, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo... Quer discutir? Até não tinha visto. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, venho fazer a defesa desse projeto com muita tranquilidade, porque conversei hoje à tarde com o secretário Wagner sobre esse projeto, consciente da proposta, que depois, se aprovada aqui, vai ser analisada também pelo Poder Executivo. Quando eu apresentei esse projeto, muito debati com a assessoria jurídica dessa casa, e muito debatemos porque não havia também uma certeza, tanto por parte da assessoria jurídica dessa casa, quanto alguns assessores jurídicos que eu conversei. Na última conversa que eu tive com a doutora Kate, inclusive, a gente encaminhou, tinha uma conversa de encaminhamento pela legalidade e constitucionalidade, depois o parecer veio pela ilegalidade, eu fui tentar compreender o porquê. Enfim, não havia também um discurso uníssono, o mesmo discurso sobre a constitucionalidade desse projeto, e eu tinha total consciência sobre isso. Na CCJ, esse parecer foi analisado e foi apresentado um novo parecer de constitucionalidade desse projeto, aprovado por unanimidade por mim, pelo líder do governo, o vereador Toninho da Embralite, que foi favorável à mudança do parecer, favorável pela constitucionalidade desse projeto, pelo vereador Kaminski, pelo vereador Juarez, os 4 votos favoráveis à constitucionalidade. Depois, na Comissão de Obras, também pela unanimidade, pela Comissão de Saúde também. Na Comissão de Fiscalização, não foi pela unanimidade, mas pela rejeição desse projeto. No conteúdo do sistema não tinha o porquê da rejeição, mas como é uma análise de mérito, depois, se houver tempo, gostaria sim de ouvir, se não pode usar seu tempo também. Da onde que surge esse projeto? Vem de uma demanda antiga. Em 2020 eu defendi novos modais de transportes. Essa casa, no ano passado, nesse ano, o vereador Kaminski, o vereador Juarez, num debate sobre mobilidade urbana na cidade de Criciúma, e ontem à noite a gente viu essa situação também, o quanto está caótica a mobilidade urbana aqui na nossa cidade, precisando, vereador Albertino, de uma grande análise, está sendo feito esse plano de mobilidade. Nós precisamos buscar novos modais. Eu sou um favorável da liberdade. Eu acredito que nós temos que buscar novos modais. A quem interessa restringir os modais nessa cidade?
A quem interessa restringir somente ao ônibus o transporte público? Ou ao táxi o transporte público? Por que a gente não pode ter vans regulamentadas nessa cidade? Por que nós não podemos ter mototáxis regulamentados nessa cidade também? Devemos. Devemos. Isso é opção para o cidadão. O cidadão que está lá no Cristo Redentor, vereador Albertino, e que sabe que o mototáxi é muito mais barato para ele ir trabalhar do que talvez o ônibus. Do que talvez o táxi, outros modais de transporte. Só deixa eu, logo passo para o senhor, sim. E aí, no ano passado, defendendo esses novos modais de transporte, eu encaminhei um requerimento para a Diretoria de Trânsito, o requerimento 840, de 2021, pedindo para que fosse analisada a revogação desse parágrafo da lei que diz o seguinte: fica vedado o transporte remunerado de passageiros. E a justificativa da Diretoria de Trânsito para não autorizar a mototáxi na cidade de Criciúma é que existe esse parágrafo. Então vamos trabalhar para revogar esse parágrafo. Nós não estamos automaticamente revogando esse parágrafo, nós não estamos automaticamente autorizando. Precisa, obviamente, de uma regulamentação por parte do Poder Executivo. O que nós estamos é tirando do arcabouço legal criciumense a proibição. Algo muito simples. Que não tem grande debate a ser feito. A regulamentação depende do Poder Executivo. Nós estamos tirando. Nós podemos suplementar legislação. Sim. E nós, quando criamos essa vedação, estamos suplementando uma legislação nacional, que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós estamos apenas revogando essa vedação. A regulamentação cabe ao Poder Executivo. Naquele requerimento que eu fiz no ano passado, requerimento 840 de 2021, a resposta que eu recebi do senhor Gustavo Medeiros, diretor de trânsito de Criciúma, foi a seguinte: informamos que esta diretoria de trânsito estudará a matéria, isso em dezembro de 2021. Estudará a matéria verificando os impactos que a alteração sugerida vai causar na mobilidade e nos modais atualmente autorizados pelo município, sendo que este assunto será de amplo debate pela DTT e irá marcar uma reunião no próximo ano, 2022, para debater o assunto. Estamos, que dia hoje? 11 de outubro. Não houve reunião sobre esse assunto. Tudo bem, o ano termina em dezembro, mas não houve reunião sobre esse assunto. Não fui chamado. Questionei diversas vezes. Aí, vai rolar? Vão debater esse assunto? Não vão debater esse assunto? Eu entendo que o projeto é muito melhor se ele vier do Poder Executivo, mas não houve. É que eu também tenho um pouco de dificuldade de contato dentro da diretoria de trânsito. Isso é desde o início. Mas, enfim, o que nós estamos acompanhando aqui é um pedido de pessoas que querem trabalhar de forma regulamentada e que nós temos um parágrafo que proíbe. O senhor que mora lá no Cristo Redentor, que tem uma moto e que quer trabalhar de mototáxi, ele quer ganhar o dinheiro dele. Ele quer ganhar o dinheiro dele. Só um minutinho para o vereador Zairo. Somente ele quer ganhar o dinheiro dele. A gente está proibindo por quê? Por quê? O que impede esse senhor de trabalhar e ganhar o dinheiro dele? A gente precisa, criar novos modais nessa cidade. O relatório do vereador Juarez na Comissão de Mobilidade trata também sobre isso, como nós precisamos ampliar a forma de pensar a mobilidade nessa cidade. Então eu peço aos senhores vereadores, se depois o Executivo analisar, vetar, é uma outra situação. A gente já teve situações que aqui aprovamos o projeto, chegou lá, houve um início de veto, até mandaram o veto, depois a gente conduziu de outra forma, né, vereador Daniel? O vereador Daniel acompanhou isso agora na semana passada. Aconteceu isso. A gente pode conversar tranquilamente, mas a gente precisa mostrar que essa casa defende o trabalho. Essa casa defende as pessoas que querem regularmente trabalhar. Regularmente trabalhar. Vou conceder primeiro a parte do vereador Zairo, depois o vereador Albertino, caso haja tempo. Tranquilo. Vereador Nicola, primeiro lhe parabenizar pela iniciativa, né? E
sem discutir aqui, nesse à parte, o mérito do projeto. Apenas esclarecer por que a Comissão de Fiscalização optou pela rejeição, e por unanimidade. Eu não fui relator, a vereadora Giovana foi relatora, mas ocorre que nós estamos falando aqui de transporte público de passageiros. Transporte público de passageiros, o poder concedente é muito claro pela Constituição Federal, é o Executivo. Sendo assim, nós não podemos autorizar o transporte por mototáxi, que é o objetivo do projeto, por ser uma prerrogativa inequívoca, né, de origem do Executivo. Então, o nosso entendimento é que há um vício de origem e, por isso, a comissão teve essa postura. Nada a declarar quanto ao mérito ou à iniciativa do vereador. Até porque nós temos a prática de deixar isso para essas discussões jurídicas sempre para mais adiante, porque tem muito chão para correr ainda. Sim. Então, fica o esclarecimento aqui. E ratifico aqui uma situação que eu já destaquei na minha fala. Não há, nesse projeto, uma autorização expressa. Isso vai sim partir do Poder Executivo. A regulamentação tem que acontecer do Poder Executivo e esse vereador tem toda a consciência sobre isso. O que nós estamos fazendo é tirando do arcabouço legal criciumense uma proibição sem nexo, que não tem a menor lógica de acontecer. Não tem a menor lógica de acontecer. Vamos deixar aquelas pessoas que querem ser mototaxistas serem mototaxistas. Vamos deixar aquelas pessoas que querem pegar mototáxi pegarem mototáxi. Nós estamos em 2022, gente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui. Um cumprimento especial ao Elienay, que estava ali na plateia, agora não está mais, ao Matheus Gazola, irmão da Andréia. Na verdade, eu fui relatora na minha comissão, né, do parecer da comissão, e eu gostaria de justificar o porquê. Então, eu quero primeiro salientar que eu sou a favor da livre iniciativa de novas oportunidades de negócios na cidade, mas que também surjam novas opções para a sociedade, sem problema algum. Mas nós fomos na linha, que eu acho que o vereador Zay já justificou, né, que a gente foi na linha constitucional, né, que no inciso 5º, né, no 5, no artigo 30 da Constituição Federal, fala que cabe ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Dito isso, não podemos nós, desta casa, revogar o artigo da Lei 5457 de 2009, de autoria do Executivo, sendo que cabe ao Executivo encaminhar lei sobre o assunto. A revogação do artigo cria uma abertura para que se imagine que a atividade esteja liberada. Porém, a Lei 5457 de 2009, ela só regulariza o serviço de motofrete, criando um vácuo legal. Então, nós precisamos que sejam avaliados os impactos no transporte coletivo, no transporte público, se a migração para um novo modal não acarretará a redução de horários de ônibus, e também no custo da passagem pela diminuição de passageiros. Tem que se buscar dados em cidades que já possuem o serviço e quais foram os impactos na mobilidade, segurança e saúde do cidadão. Sendo assim, eu proponho que se busque mais informações e que as proposições partam do Executivo. Por isso, eu voto contra a este projeto. Obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Albertino Pacheco.
Senhora presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e amigos presentes essa noite. Eu, na verdade, depois da pandemia, praticamente se extinguiu a grande maioria dos horários de ônibus. Feriados e domingos, por exemplo, a nossa comunidade, se precisasse locomover para o centro ou para qualquer outra região do município, ela tem que pegar uma carona, ou ir de bicicleta, ou ir a pé, porque não tem mais horários de ônibus. As empresas escolheram só o filé mignon, só os horários onde está indo 200, 300 pessoas dentro de um coletivo, porque o próximo ônibus não se sabe a hora que vem. Quem tem dinheiro hoje não pode mais pegar um ônibus. Por que não vai pegar mais um ônibus? Porque mandaram o cobrador para a rua. Se dispensou os cobradores, se dispensou aquela família, quem defende a família. E é bom defender também a família do cobrador, que tem filho, que tem isso, que tem compromisso, se dispensou. E dentro do projeto, senhora, estou dentro do projeto, se dispensou e o motorista só aceita cartão, porque senão atrapalha, na verdade, o horário do ônibus. Fora de horário, em horário noturno, por exemplo, praticamente a nossa periferia não tem mais locomoção, não tem mais como andar, porque a pandemia já acabou, mas o transporte coletivo ainda não voltou. Então essa é uma alternativa. É uma alternativa de transporte. A gente tem uma alternativa de transporte e com o trânsito caótico, que eu vi hoje uma reportagem na Rádio Cidade, se não me engano, que Criciúma tem mais de 99 mil veículos, já está 100 mil veículos em Criciúma, né? De Criciúma, emplacados em Criciúma. E daí tem os veículos da região que vêm para Criciúma. Então nós tem dia de chuva, dá em torno de mais de 150 mil veículos em Criciúma. E o nosso trânsito não tem uma malha viária que suporte a demanda. Você pode fazer o viaduto que quiser, pode anular a estrada, fazer uma estrada nova, porque a nossa demanda está muito grande. E esta é uma alternativa, vereador Nicolas. Você tem razão, isso não é novidade. No Brasil inteiro, se você pegar aqueles morros carioca, Morro de São Paulo, dificuldade de transporte coletivo, dificuldade de acesso a ônibus, há esse serviço, ele existe, não é nenhuma novidade, não é novidade isso. Ele já é um serviço pré-existente, né? E até porque, pelo preço de uma parada de ônibus, qualquer moto transporta a pessoa. Agora, se tem uma competência que só o prefeito pode fazer, eu vou votar a favor. Daí o prefeito que vete, ele veta o projeto, se ele acha que é inconstitucional, porque é uma iniciativa prerrogativa dele, e faça por ele um outro projeto, mande para essa casa, porque a nossa periferia está precisando desse serviço, é um serviço necessário para a nossa periferia. O mototáxi hoje é uma solução que a gente tem e que não demanda nenhuma despesa para o município. Não demanda. A moto está lá, a pessoa está lá para trabalhar, a pessoa só quer trabalhar e ele só não quer ser separado pelo... Já fazem isso, na verdade, hoje, né? Hoje já fazem. Tem muita gente que carrega as pessoas de moto, só que é uma questão ilegal. Pode ter um acidente, pode ter uma blitz policial, pode ter algum inconveniente para o motoqueiro. Então, eu vou votar a favor do teu projeto, Nicolas. E se tiver uma questão legal lá, o município que o prefeito vete, já vetou um monte de projeto legal até, vetou de Juarez, vetou do Daniel, vetou teu, vetou vários projetos legais. E vetar um ilegal, acho que não tem problema, né? É só vetar, né? Já que vetou os legais, né? Então é isso aí, gente. Eu só espero, esse é um tipo de projeto que vem de benefício para a nossa periferia, que vem de benefício para os nossos bairros, porque as nossas comunidades estão desassistidas no transporte coletivo. A gente precisa que vote o período a epidemia. Vote antes, vote a normalidade novamente, porque a vida já está normal, né? A vida já está voltando à rotina. Tem muita gente que perdeu o emprego, perdeu o serviço por causa dos horários do ônibus.
Muitas pessoas, muitas mães têm que levar as crianças nas creches, porque antes de trabalhar, ela tem que deixar a criança ali na creche. E toda essa revolução hoje, que houve aí no sistema, essa revolução para pior, né? Que houve no sistema de transporte coletivo, atrapalhou a vida de muita gente nessa cidade. Então, eu vou novamente ratificar o meu voto no seu projeto, né? E é projeto dessa natureza, que beneficia o povo, que a gente precisa nessa casa. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, nossos cumprimentos. Vereador Nicola, esse projeto tentamos encaminhar 5, 6 anos atrás, tratamos com a DTT, encaminhamos a discussão à Procuradoria do município. Infelizmente, não demos entrada aqui porque a ideia não foi acatada, dizendo que isso ia complicar com o nosso sistema de transporte coletivo da nossa cidade, diminuindo passageiros. Enquanto o nosso transporte coletivo da nossa cidade, às vezes, em alguns momentos, não vem atendendo a nossa população. Nós temos, principalmente nos domingos, alguns bairros, vou citar o Montevidéu, que é só em um horário de pico. Vai lá o ônibus 7 horas da manhã e depois 11 horas da manhã, 1 da tarde e só à noite. Pacientes que têm que vir na unidade de saúde lá do São Defende, que tem que vir no Montevidéu, pacientes idosos, sem a mínima condição, sem um veículo para tirar da garagem. E tem que subir aquele morro e descer, depois subir a pé para fazer a consulta. Às vezes, muitas vezes, para tentar marcar o número, e às vezes chega ali e nem sequer consegue marcar e voltar a pé. E esse transporte é solicitado por um grupo de pessoas que querem trabalhar, querem contribuir. E eu não vejo o porquê, é um risco, mas hoje tem seguro de vida para passageiro, tem uma série. E como falou o vereador Nicola, quem vai fazer a regularização desse serviço é o prefeito. Mas valeu a pena colocar esse projeto, porque abriu-se uma discussão. O prefeito vai votar, não tem problema. Se o prefeito achar que esse projeto é importante, ele encaminha um projeto de lá e com certeza vai ter os vereadores aí para aprovar. Então, a discussão desse projeto é de forma natural. Eu acho que abre essa discussão, eu acredito que o prefeito, se ele vetar, mas também reconhece a necessidade que a nossa cidade precisa de mototáxis para facilitar a vida de muitas pessoas. Seria isso, presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste no plenário e através das redes sociais. Foi discutido realmente na Comissão de Mobilidade Urbana e Ciclovia, foi discutido muito essa questão. Foi falado, período de pandemia, falta de horários de ônibus, não houve a devolução desses horários, existe uma reclamação até os dias de hoje, a gente sabe, quem anda nos bairros sabe disso. Não devolveram mais os horários de ônibus. E as pessoas estão arrumando alternativas, porque, conforme falou o Paulo, domingo, em alguns bairros, ficou realmente um buraco. E aí tem gente vindo de bicicleta, tem gente comprando patinete, tem gente arrumando, vindo a pé, dividindo, um dia vem um com carro, outro dia vem o outro. Então eu acho justo, porque vai liberar para quem quer trabalhar, o próprio executivo que vai ter que fazer a regulamentação disso.
Então, acho justo, parabéns, Nicola. Eu acho que é importante, como o Paulo falou, foi levantado esse debate. Acho que a gente precisa buscar novas alternativas. Ontem, para sair aqui da Câmara de Vereadores, estava horrível. Eu fiquei ali no gabinete esperando dar uma amenizada, porque realmente estava super difícil. Ah, mas estava chovendo? É verdade? Não, mas a gente tem visto que em outros dias normais, está difícil de circular dentro da nossa cidade. Então, acho que o debate é muito válido. Eu acompanhei o voto que foi feito pelo Kaminsky na CCJ, e por isso eu voto a favor desse projeto, e parabéns mais uma vez pela iniciativa. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 10 votos a favor, 3 votos contra e 2 abstenções. Terminada a arte do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 17/10/2022, próxima segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, boa semana a todos e bom feriado e dias das crianças a todos.